Boa noite. Hoje eu vou estar aqui com a doutora Paula Cian, dermatologista. A gente vai falar sobre o tema burnout. Ela escreveu um livro, Burnout para Chamar de Seu. E daqui a pouquinho ela deve estar entrando aqui para a gente falar um pouquinho desse processo, de como ela viveu, inclusive, essa situação de burnout. Então, já vai chamando, vai encaminhando para as pessoas que possivelmente possam se interessar por esse tema, que possam ter vivido isso de alguma forma. Vai colocando aqui suas dúvidas, né, curiosidades a respeito desse tema. Que assim que a nossa convidada entrar, a gente pode sanar as dúvidas com ela e participar. Conta aqui se você já teve. Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Aqui. Olá. Olá, Aline. Olá, doutora Paula. Tá entrando. Acho que deu certo. Aí, eu preciso só virar a câmera. Só virar a câmera pra gente se ver. Tudo bem com você, querida? Tudo bom, e você? Tudo bem, muito feliz pelo convite, obrigada. Eu também, estou muito feliz com a sua participação. Doutora Paula é dermatologista e, entre parênteses, a minha dermatologista. Que eu, vou assim com uma certa regularidade a cada uns 2, 3 anos, né, doutora? Ultimamente, sim, antes era mais frequente, mas a vida mudou, né? A vida mudou bastante, inclusive a sua também, né? Porque eu acompanhei aqui esse processo e achei incrível, assim, não que o burnout seja uma coisa incrível de se viver, mas eu achei incrível, né, acompanhar esse processo de transformação que foi acontecendo no meio do caminho. Mas, antes de dar os spoilers, porque eu tô super empolgada, né? Eu terminei o livro ontem. E tá fresquinho. Tá fresquinho. Então, antes de entrar aqui na empolgação do assunto, queria agradecer, né, a sua participação, queria agradecer a sua presença aqui no Instituto Fabricão Neto, né, para falar desse tema que ultimamente tem sido bastante relevante e muito comentado, né? Então, assim, comentado de várias formas, tanto como a doença da moda, como você mesma traz aqui no livro, mas ao mesmo tempo eu vejo como um tema muito sério para a gente se atentar a ele, né, e a tudo que vai acontecendo nesse processo o caminho que ocorre até chegar ao burnout e o processo para poder sair de fato dele. Então, quem está assistindo a gente, se gostar do tema, se conhecer alguém que possa se interessar, que esse conteúdo possa ser relevante, já encaminha aqui para o pessoal poder participar e também trazer dúvidas aqui, né, para contribuir com a gente nesse diálogo coletivo. Obrigada, doutora, e passo a palavra para você, o palco é seu. Não, eu que agradeço, porque a gente fala muito que todos os caminhos levam a Roma, né? E a forma de me encontrar foi escrevendo. Cada um vai achar o seu. E o burnout não foi uma coisa gostosa de ter, mas foi muito importante, porque eu acho que foi o meu divisor de águas para a vida adulta. E muito bacana conversar com você, porque você vai trazer toda uma visão da constelação familiar que foi muito importante para mim nessa fase de vida adulta de descobrimento, porque a gente passa uma vida se vitimizando, a gente passa uma vida se queixando de todo mundo, responsabilizando os outros. E aí
o que o burnout me trouxe? O burnout me trouxe uma perspectiva real, porque a gente tem muitas expectativas irreais da vida, né? Eu queria isso, porque eu gostaria que tivesse sido assim, porque, gente, foi o que foi. E o livro é uma trajetória exatamente para falar como foi mudando o meu entendimento ao longo da vida e ao longo de toda essa fase de recuperação, né, da doença também. E quando eu falo em perspectiva real, você aceitar o que você tem, você entender que você pertence àquilo, àquela família, àquele trabalho, e que você está escolhendo, mesmo que de uma forma inconsciente, estar ali. Então, quando eu me vi naquilo, e eu me peguei pensando assim, foi essa vida que eu plantei? É isso que eu estou colhendo agora? Então, isso foi assustador. Mas foi um super chacoalhão para pensar e falar, que vida eu quero então? Porque isso não vai durar para sempre. Sim. Sim. Então, quando você postou aquela questão da expectativa de agradar pai e mãe, eu brinco que é uma das questões da constelação familiar, né? O pertencimento. Sim. Eu fiquei a vida inteira querendo pertencer, porque eu achava que eu não pertencia. Então, eu era a filha mais nova, eu era a neta mais nova, e eu a responsável pela família. Eu fui a última a chegar num trabalho e, de repente, eu achava que eu tinha que mudar o mundo. Eu estava totalmente fora do meu lugar. Então, em termos de hierarquia, eu estava completamente fora, né? Coisas de mais novos. A gente que é a última a chegar normalmente se acha mesmo. E não tem a ver só com a idade, né? Porque qualquer um, na idade que tiver, nós somos os últimos a chegar em algum momento na nossa família, né? Mas a gente tem a falsa ilusão de que a gente pode resolver tudo. Não, a questão é que quando você não se conhece, você não está resolvendo a tua vida. Então, você acha que você vai resolver a vida dos outros, você vai ser feliz? Não vai. Sim. Eu dei uma entrevista num canal de televisão recentemente e tinha uma psicóloga comigo. E aí me incomodou um pouco, me incomoda o preconceito. Então, vamos lá. Eu não sou profissional da saúde mental, eu sou dermatologista. Então, o livro foi sobre a minha perspectiva e como eu achei que aquilo foi bom para o meu despertar de consciência. Como eu quis mudar a minha vida e o meu paradigma. E aí, na entrevista, a psicóloga respondendo as dúvidas ao vivo e falando, não, mas o burnout é coisa de perfeccionista. Ninguém nasce perfeccionista. O neném não nasce assim falando, nossa, eu preciso mamar exatamente nos 2 seios da minha mãe, porque senão vão ficar assimétricos. Nossa, o meu arrotinho teve um barulho desagradável, o meu cocô não tá cheiroso. Ninguém nasce, gente. A gente fica perfeccionista para agradar, porque a gente quer ser amado. Então, entender o porquê que você chega nesse mecanismo. Por que eu sou perfeccionista? Por que eu fiquei assim? Por que eu tô tão preocupada em agradar? Onde que eu acho que eu não sou amado? Onde que eu acho que eu não basto? Sim. Então, mas chega, estou falando demais. Não, mas é curioso isso, porque assim, ok, bom, não desmerecendo o trabalho, pode ser uma causa. Burnout pode ser coisa de perfeccionista. E o que a gente faz com essa informação? E como é que eu ajudo essa pessoa que chegou num burnout a dar um passo para além do perfeccionismo, um passo para além da situação de burnout em si, que deve ser uma coisa desesperadora, né? Assim, porque uma coisa é você ter um apagão, né? Imagino eu não vivi o burnout na pele, mas assim, uma coisa é você ter o apagão, pá, desmaiou, deu um piripaque, esqueceu o caminho que você estava fazendo na rua e se perdeu no mundo, né? O apagão em si. Outra coisa é você vivenciar esse processo para ir se descobrindo, para sair desse lugar. Porque eu chegar e falar, isso é coisa de perfeccionista, tá, mas como é que eu saio disso agora? Né? Como é que eu me descubro para achar força em mim? Porque sou eu que vou ter que me tirar. Se eu me tornei perfeccionista, se foi eu que me tornei perfeccionista,
como é que eu me resgato disso e saio desse lugar de perfeccionista e vou para um outro, né? Isso é muito... É profundo, gente. Autoconhecimento não é... né? Eu brinco que... Por isso que eu falo bem-vindas almas corajosas, né? Todos os meus grupos, os vídeos que eu posto, eu coloco assim, bem-vindas almas corajosas, porque olhar para dentro e descobrir as nossas fragilidades, descobrir que sim, me tornei por conta disso, por conta daquilo, eu me deixei levar, e assim, até vou fazer um parênteses aqui. Quando a gente fala assim, né, nesses processos de constelação, as pessoas acham que é uma autopunição. Agora, eu que sou culpada, então, do problema que eu estou vivendo? Sou eu que sou culpada? E eu queria deixar bem claro aqui que não se trata de culpa. Né? Na constelação a gente fala, não se trata de culpa. Se trata de observar o que é. E que não tem nada a ver com o outro. O outro deve ter, sim, várias parcelas e responsabilidades, mas eu deixo a parcela dele com ele e fico com a minha. E o que é que eu posso fazer para sair desse lugar? Então, é uma autorresponsabilidade no que me cabe. E não sobre o outro, sobre o que ele vai fazer, o que ele fez, né? Igual eu brinco, o que ele fez é karma dele. Né? Em casa, eu tô vivendo muito isso com os meus 2 filhos, né? Uma de 6 e o outro de 10. Então, o Fabrício me irritou, né? Vem minha filha brava na cozinha, batendo o pé, ele me irritou. Tá, o que ele fez para te irritar, eu vou resolver e vou me entender com ele. Agora, a irritação é sua. O que você vai fazer com a irritação? Porque, né, você tem que tratar ela de algum jeito. Então, assim, qual é a minha parte nessa história? Porque a gente vive o tempo todo sendo cutucado para como é que eu posso dizer? Para emergir as coisas nas quais a gente precisa trabalhar, a gente precisa melhorar. E não é fácil olhar para tudo isso. E não tem como fugir de tudo que é desagradável, né? Essa é a questão, é realmente você aprender a lidar com isso e entender o porquê que aquilo te incomoda tanto. E saber fazer boas escolhas, né? Às vezes a gente acha que o caminho mais fácil é ser resignado. Eu vou aceitar como é e tudo bem. Tá mais fácil momentaneamente você falar sim, você concordar com aquilo que está te violentando, que está te fazendo mal, mas e depois? Qual é o preço que você vai pagar por aquilo? Então, o ser bonzinho custa. Muito. E custa bem. Muito. E custa bem. Essa parte do apagão é interessante você falar, né? Que de repente as memórias começam a voltar. Eu acho que a primeira parte da pessoa, em qualquer doença psiquiátrica que seja, é aceitar. Então a gente não quer, nós queremos ser perfeitos. Ninguém quer ter nenhuma imperfeição. E é um rótulo. Você teve isso. As pessoas começam a te olhar com cara ou de dó ou de preconceito. E pessoas próximas, pessoas até do meio médico, familiares, é uma coisa pesada, assim. Então, se eu não aceitasse, eu não teria me tratado. Se eu não aceitasse aquilo e abraçasse aqueles defeitos, eu não teria corrido atrás deles. Então, eu brinco que não é doença para fraco, é coisa para corajoso mesmo, porque eu vou continuar a ser bonzinho, então eu vou ficar tomando 3 antidepressivos, 3 remédios para dormir, misturando com álcool de vez em quando porque eu preciso me anestesiar, e quem sabe assim a vida vai ser feliz. Então, tudo é uma anestesia momentânea, né? E essa coragem de olhar para dentro e se abraçar, se aceitar como imperfeito, que a gente está aqui para aprender e para evoluir. É reconhecer a humanidade que existe em nós. E ser humano contém tudo, né? A gente tem falhas, a gente tem dificuldades, a gente tem medos, a gente não dá conta, né? Igual meu público em grande, né, na maior parte são mulheres. E até trabalho muito com o livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Já falamos um pouco sobre isso.
Mas é muito interessante porque a gente tem um estereótipo de que a gente tem que ser forte, de que tem que ser a Mulher Maravilha, tem que ser a super mãe, a super esposa, a super profissional, a super tudo. E não dá tempo, a gente não dá conta. Então, assim, até achei curioso, no seu livro você fala isso, né? Que as mulheres são mais acometidas do que os homens. Justamente por conta dessa autocobrança. A gente tem uma cobrança que é nossa, com a gente mesma. A gente tem uma cobrança que é do meio, com a gente. A gente tem uma cobrança da sociedade, né? Então, assim, é muita cobrança para ser perfeita e a gente não dá conta. E também se permitir a falar, olha, hoje eu não consegui. Eu tinha uma lista aqui de 10 coisas, eu fiz 8. Valoriza as 8. Mas não, a gente se mata por causa das 2 que ficaram faltando. Essas 2 aqui, ai, não acredito que eu não consegui, só faltou 2. Cara, tá tudo bem, você fez 8. Você fez 8 coisas. Não é igual, às vezes eu brinco, só o fato de chegar em casa e os filhos tá tudo bem, tá vivo, estão alimentados, já tá bom. Eu já cumpri meu papel de mãe. Não dá conta de fazer tudo. E outra, né? Faz parte também do nosso aprendizado, saber entregar para o outro, desenvolver o outro, deixar o outro ter espaço para aprender. E não vai aprender do meu jeito, vai aprender do jeito dele. Né? Seja chefe, seja filho, seja marido, enfim, essas autocobranças, elas são bastante doloridas também, e a dificuldade que a gente tem de entrar num lugar de permissão, de que eu não preciso ser perfeita, e tá tudo bem, tem dia que eu vou dormir, não dá tempo de lavar louça, e tá tudo bem, quando dá, eu lavo, e a cozinha fica bonitinha, olha que maravilha, mas se não der, tudo bem também. E essa perfeição, esse lado mais sensível da mulher é muito interessante, né? Porque o burnout está muito relacionado a profissões que têm muito envolvimento emocional com o trabalho. Então, quanto mais você se envolve, quanto mais você se cobra, quanto mais importante aquilo é para você, independente do que você faça, mais suscetível você está. E a mulher tem esse lado mais sensível e ela tem uma forma mais global de enxergar as coisas, né? Então, ao invés de ver mais ponto a ponto, ela tende a ver o cenário geral. E para ela, se o cenário geral não está muito bom, não está bom. Ela não vai valorizar os 8, ela quer os 10. E isso não é só social, isso é nosso também. E aí é que está a cobrança maior de a gente realmente se aceitar como é. Porque não é só o cenário tá pronto. Eu tô bonita, eu tô magra, eu tô arrumada, o cabelo tá feito, eu estou agradável, eu estou socialmente aceitável. O homem tá de mau humor, o homem é grosso. Não, ele tá saco na lua hoje. Mas a mulher, ai que grossa. Você não lavou a louça, ai que porca. Nossa, você gritou com seu filho, teu marido tá mal-humorado, mas você não, mãe, não faz. Você não pode. É muita expectativa. E você sabe que você falando agora me lembrou a Leila, a Leia, ai meu Deus, estou falando errado. A Leia, lembra da Leia? Era uma amiga minha que me apresentou você, não sei se você vai lembrar, porque dos tempos lá de bolinha atrás. E ela me falou uma frase uma vez, que até hoje eu nunca mais esqueci. Ela disse assim, viver a expectativa dos outros é suicídio. Ela me disse isso num momento down, né, da minha vida, assim, que estava difícil. E aquilo caiu em mim como uma constelação. Sabe quando você escuta uma frase, ou quando vê uma cena, ou quando se depara com uma realidade, que aquilo fez em mim assim, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Então, essa frase para mim me dói até hoje, né? Viver a expectativa dos outros é suicídio, né? O que é, e eu tenho até um medo pessoal, né? Quando as pessoas perguntam assim, você tem medo do quê? Eu falo, eu tenho medo de morrer, não da morte, mas de chegar lá, diante de Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele me perguntar assim, o que você fez na sua vida? E eu falar, então, eu não fui feliz porque o meu marido, porque o meu chefe, porque não sei quem.
E aí Deus virar para mim e falar assim, não, com eles eu me resolvo depois, eu quero saber você. Por que que você não honrou a vida que eu te dei? É com você agora a conversa. Essa parte eu tenho medo. É o meu maior medo, assim, de não viver o que eu preciso viver, que é só meu, que ninguém vai poder viver por mim. Né? E assim, o que eu me aprofundei de burnout foi acerca do seu processo aqui, né? Foi aqui dentro do teu livro, mas a sensação que eu tive é desse deslocamento, né? Não sei se eu posso generalizar como sendo as pessoas que sofrem burnout se deslocam para esse olhar externo e muito pouco para elas, né? Não sei se isso faz sentido, Paula, sei. Eu acho que não acredito que tenha uma estatística sobre isso, tá? Honestamente, eu vou até procurar porque eu fiquei curiosa. Mas a partir do momento que você coloca toda a sua perspectiva na promoção, no carro que você vai comprar, na viagem que você vai fazer ou na aprovação de A, B ou C, a tua expectativa está sempre externa. E ninguém desenvolve o perfeccionismo para si. É sempre para ganhar a estrelinha de alguém. Então, e aquela frase que eu questiono no livro, você está se matando para viver o sonho de quem? Porque será que é seu sonho ser promovido? Será que é seu sonho ser CEO da empresa? Ou será que é bonito? Todo mundo vai te aplaudir? Porque o que eu vivi, esse olhar externo, eu não estava vivendo o meu sonho, nem o sonho de ninguém, porque por mais que eu fale de criação, meus pais são seres em evolução também, minha família, está todo mundo aqui atendendo, aprendendo e por mais que queira que eu seja uma pessoa cada vez melhor, talvez eles não saibam o que eles querem para eles, então como é que eu vou viver o que eles dizem que eu tenho que viver? Claro que até uma certa idade você segue certos moldes, mas a partir de um certo momento tem que ser você. E eu vivi que sonho? O sonho do outro? Não, era o meu sonho de ser amada, era o meu sonho de ser aceita, era o meu sonho de repente ser acolhida de alguma forma. Porque a gente desenvolve ao longo do tempo, até me falaram isso sobre uma questão de um personagem que a gente cria, né, na infância, que você não pode ser exatamente aquilo que você é. Tem a questão não é autoridade, mas tem uma mentalidade que vem dos pais e vem da sociedade para te moldar, para você ser educado, para você poder pertencer àqueles moldes. E você vai se perdendo da sua essência, você vai se perdendo do que você realmente, originalmente veio. Só que a questão a gente vai se esquecendo, a gente vai colocando isso numa gavetinha, porque a gente acha que se a gente for, fulano falou isso, ciclano falou aquilo, então você vai desenvolvendo essa personalidade, você vai desenvolvendo essa máscara, e isso vai se fortalecendo ao longo da vida. E a partir do momento que você se esquece de você, em algum momento a tua saúde cobra. O corpo vai mostrar para você. Se é uma doença psiquiátrica, se é numa síndrome do cólon irritável, se é num refluxo que não melhora com nada, nem com cirurgia, se é uma meningite que você vai ter, você vai ter algum sinal em algum momento. O corpo vai te travar para você resetar e tentar recomeçar. Aí a farmacêutica não resolve. Para mim isso está bem claro. Inclusive eu tenho um livro aqui, não sei se você conhece, chama... Ai, tá aqui fácil. A Doença como Símbolo? Não. Então, próxima vez que eu for no seu consultório... Bom, preciso ver primeiro se está disponível ainda, mas eu vou te dar um de presente, ou senão eu te empresto o meu, porque o meu eu consulto bastante. Porque, assim, a gente... O olhar da constelação para as doenças, para os sintomas, não vou nem chamar de doenças, porque um sintoma muito, muito sutil já está querendo dizer algo, né? E quando a gente fala das doenças numa constelação, a doença, ela vem de muito longe. Ela não é... Por exemplo, eu posso acordar um dia com uma crise de enxaqueca, ok. Mas antes dessa crise de enxaqueca, muitos outros sinais já passaram desapercebidos. Né? Então, assim, ela vem já são vários símbolos, né? A própria psicologia junguiana, ela fala
dessa questão, né, da doença como um símbolo, e o que esse símbolo está querendo te mostrar? A que é que ele veio? E aí, voltando para a constelação, quando a gente olha para uma doença numa constelação, a gente percebe que, a partir do momento que o indivíduo que trouxe o sintoma, ele consegue olhar e acessar o que está por trás da doença, que ele consegue perceber qual é o recado, qual é a mensagem que aquela doença tá querendo manifestar, o sintoma vai embora. Ele não se faz mais necessário. Então, ele está ali para chamar atenção para algo. E o que é esse algo que ele quer chamar? E aí, o grande trabalho, né, o link, né, que eu vejo do corpo médico com os trabalhos terapêuticos, enfim, psicólogos, consteladores, a linha que cada um quiser escolher, é a gente tentar fazer esse movimento de autoconhecimento para saber o que essa doença está querendo me mostrar. Que não tem necessariamente a ver com o meu mundo externo, com o problema em si. Não tem a ver com a pessoa que está me causando mal. Não tem a ver com o lugar que eu moro que está me causando mal. Pode sim, mas não só. Tem um movimento que eu, indivíduo, preciso fazer para que esse sintoma possa achar o caminho dele. É a porta da cura, né? A porta da cura. Exatamente. É muito curioso isso. Mas fica a dica, se alguém quiser entender mais desses movimentos, porque é tudo muito simbólico e muito sutil, né? E aí, às vezes, a gente entra na questão... Nosso ego, né? Eu brinco que é assim, uma partezinha nossa interna, que se chama ego, ela é danada para tirar a gente do sofrimento. Só que não necessariamente ela tira a gente de um sofrimento. Às vezes ela mantém a gente num sofrimento que é o conhecido. Então você falou muito aí sobre a questão do pertencimento, de se doar, né? A gente falou de viver a expectativa dos outros. Então assim, se um relacionamento abusivo, por exemplo, é o que o meu ego conhece, pra que eu vou ser feliz? Pra que eu vou sair disso? Pra ir para um lugar que eu nem sei como é que eu vou lidar? Então, assim, às vezes estar nesse relacionamento já é tudo que ele sabe fazer. Então, o ego vai fazer de tudo para você ficar nesse lugar. Agora, ter coragem de dar um passo diferente é doido. Mas isso é só o ego. A gente precisa entender que tem o ego e tem uma outra estrutura aí que é um pouco mais sábia, digamos assim, que fala, vai lá, você dá conta, pode seguir. E essa estruturação do eu, ela te leva a repetir as coisas, porque ela te leva sempre para aquela criança ferida. Uhum. Porque ali você baixa a tua guarda e você vai de novo viver aquilo, você vai tentar acessar aquele problema de novo. A questão é, quando a gente só luta, só reage, não quer dizer que a gente tenha que engolir tudo, que a gente só tenha que ser resignado. Não. Mas a resiliência, ela não está na questão de você só, deixa pra lá, sacode a poeira e vai. Não. Por que isso está acontecendo de novo? Por que isso está me doendo tanto? Por que eu repito esses ciclos? E no meu caso, o burnout foi uma repetição de ciclos. Foi uma repetição de eu me colocar em relacionamentos abusivos, que fosse com trabalho, que fosse familiar, que fosse em relacionamento romântico, e eu não estava enxergando que eu era o ponto comum em todos eles. Adorei isso quando você escreveu no livro. Aliás, seu livro está todo rabiscado. É seu livro agora, né? Você que comprou. Gente, eu adorei isso. Eu sou o ponto comum. Acho que até foi um aqui que eu pus o post-it. Deixa eu ver. Eu era o fator comum entre todas as relações abusivas em minha vida. Eu achei o máximo. Era um misto ali de submissão com a prática do perfeccionismo. Eu me submeto, eu tento ser perfeita, mas ao mesmo tempo eu vou e bato de frente com você e falo assim, tá errado. Mas eu tô aqui me submetendo à tua vontade. Então, entra um quê que eu falei da criança ferida, né? Aquele amor, aquela lealdade cega, que é infantil. Sim. Você não questiona aquilo, então você idealiza o outro detém o
opinião sobre mim, a opinião dele sobre mim, quem quer que seja, qualquer tipo de relacionamento, o que quer que seja, está certo, e eu que me adapto ao outro. E se nós somos seres únicos, como é que eu vou sair de ser a Paula para ser a outra pessoa? Não faz o mínimo sentido. E quando você acessa isso, você fala, Jesus, que foi que eu fiz? É o meu medo do dia final lá, do juízo final. Ele fala assim, não, eu contava com você na humanidade para fazer isso aqui, que você deixou de fazer por conta de sei lá o quê. E eu falo, não, Bibi, não quero. Peraí, tem um comentário aqui. Gente, isso explodiu minha cabeça agora. Ai, Drizinha, querida. É assim mesmo. É assim mesmo. Não deixe de viver a sua vida, minha querida. Nem você, nem ninguém que está acompanhando a gente. E de viver do seu jeito, tá? Porque a partir do momento que você sai daquilo que você está acostumado a fazer, que os outros estão acostumados a receber, vai tomar a porrada. Você vai ser questionada, porque você saiu do teu habitual. E isso é no começo, porque você não muda o outro. A partir do momento que você muda o seu comportamento, tudo ao seu redor começa a mudar. Cada um vai exercer o seu livre-arbítrio. Eu quero continuar ou não, eu quero ficar ou não, eu quero ser assim ou não, mas quem continua ao seu redor, obrigatoriamente vai mudando. Aos pouquinhos, mas muda. Então a gente muda o mundo. A gente não precisa construir uma pirâmide para mudar o mundo. Aos pouquinhos a gente muda com pequenas ações no dia a dia. Sim. Você sabe que eu ouvi, logo que eu comecei a me reposicionar, vou usar essa expressão, né? Não a me mudar, porque mudar eu acho que a gente está em constante mudança. Mas a hora que eu comecei a me colocar em outros lugares, eu ouvi assim, nossa, de uma pessoa mega próxima. Você era tão boazinha. Eu não sei o que está acontecendo com você. Desculpa, mas é triste. Mas não, se a hora que eu te contar quem foi que me falou isso, aí que você vai gargalhar mesmo. Mas assim, eu falei, mas eu não tô fazendo nada de diferente. Eu só estou escolhendo o que eu dou conta de pagar. Porque isso é uma coisa que eu falo muito em atendimento individual, os processos de coach, né? Porque o meu processo de coach, ele não é esse by the book, 10 passos para você chegar lá na sua meta. Eu não tenho paciência para isso. Que ótimo. Né? Os meus processos de coach têm essa visão sistêmica. Então, assim, a gente vai acompanhando junto até onde você vai dar conta de chegar. Mas uma coisa que eu falo muito para as pessoas é, o adulto, ele paga a conta no final. Então, quando alguém me pede uma coisa, né? Olha, Fabi, você pode levar essa encomenda daqui para lá? Eu preciso ver se eu tenho condição de fazer isso. Se eu tenho estrutura para fazer isso. Por quê? Porque no final do percurso, eu vou ter uma conta para pagar. Tudo que a gente faz, seja para o outro ou seja para mim mesma, tem uma conta para pagar. Você vai ter um boleto, entendeu? E quem consegue tomar decisões é o adulto. Porque o adulto sabe o preço que custa e ele vai pagar a conta no final. Eu brinco com a história do cartão de crédito. Chega a fatura do cartão, você olha lá. Sim, foi eu que paguei. Sim, foi eu que comprei. Foi eu que escolhi. Tá certinho. Pode vir aqui que agora eu tenho que ir lá no banco e tenho que pagar. A criança em nós, e aí independe da nossa idade, a criança, ela não paga a conta. Ela reclama de tudo, porque como ela está fazendo sem avaliar quanto custa, quanto tempo demora, ela está fazendo, né? Então a criança, ela vai fazendo, quando chega a fatura de cartão para a criança, que essa criança pode ter 40, 50 anos, tanto faz, ela vai olhar e falar, nossa, mas que valor é esse? Quem que pagou isso? Que negócio é esse aqui? Não foi eu que comprei isso aqui, não. Então, assim, existe uma contestação o tempo inteiro. Porque não foi eu que comprei, não foi eu que escolhi, eu fiz isso por causa de você, agora é você que tem que pagar para mim. Então, assim, o adulto paga a conta. A criança está contestando o tempo todo, né? Isso é muito interessante para a gente olhar aí as nossas faturas, né? Os nossos balanços, seja anuais, seja do dia, como é que foi o meu dia, como é que foi o meu ano.
Ou o meu mês, quando chega lá a fatura do cartão, fala assim, quem que comprou isso aqui? Foi um adulto que escolheu ou foi uma criança que está agindo por impulso? Né? E, gente, mais um parênteses, tá tudo certo, tá? Em vários momentos na minha vida eu também deixo a minha criança falar e quando eu vejo eu vou tentar educar ela depois. É assim a vida. A gente está o tempo inteiro tentando educar essa criança interna e tá tudo bem. Não precisa se culpar por isso, né? A gente só precisa reconhecer que existe um lado meu infantil que está sobressaindo ao meu lado adulto. E aí a gente vai se reposicionando para ir para o lugar do adulto, para cada vez mais ficar no lugar da idade que me cabe. Essa terceirização da responsabilização, né? Bem típica da criança. Mas você puxou o cabelo dela? Não, mas é porque ela me mostrou a língua antes. Tá. Ok. Não precisava ter puxado o cabelo. Você podia ter reagido de outra forma. O primeiro passo é isso mesmo. Então, a gente erra o tempo todo, a gente está em aprendizado o tempo todo, mas a partir do momento que você começa a reconhecer isso, você já está num nível diferente de consciência. Uhum. E esse nível de consciência te traz mais rápido pro adulto de novo. Sim. E aí fica mais fácil você tomar uma decisão melhor e mais madura a partir daquilo. Ou aceitar as consequências daquilo que você fez com menos dor. Uhum. Porque o sofrimento, ele acaba sendo opcional. Alguma coisa de dor a gente vai ter, mas o quanto a gente cultiva aquele sofrimento e aquela choradeira toda é opção nossa. Eu passei uma vida reclamando muito tempo das coisas. E vou falar, o burnout foi a melhor coisa que aconteceu, porque graças a Deus eu fui interditada. Porque se eu não tivesse sido interditada pelo meu corpo, talvez eu estivesse tomando antidepressivo até hoje, talvez eu estivesse nas mesmas questões até hoje. Então, graças a Deus eu fui desligada da tomada. Graças a Deus eu fui incapacitada por um tempo pelo meu corpo. E quem não tem isso, vai levando com a barriga. Você deixa a sua criança continuar a tomar as rédeas da sua vida. E a tua prestação de contas com você em algum momento, antes de chegar em Deus Pai lá em cima, vai ser pesada. Você vai olhar para trás e falar assim, cara, o que eu fiz na minha vida? Puta, comprei 10 relógios caríssimos, legal. E? Nossa, viajei o mundo todo. Não estou dizendo que viajar não seja legal, adoro viajar, mas isso faz sentido para você? Isso traz algum aprendizado para você? E você fez diferença? Você plantou alguma coisa legal no mundo? E isso que você está falando é uma coisa muito legal, porque em vários casos, principalmente de coach, nem tanto de constelação. Coach, né? Qual que é o objetivo? O que você quer trabalhar nesse processo? Porque eu preciso ou fazer um intercâmbio, ou mudar de emprego, eu preciso ser reconhecida, eu preciso falar inglês. Então, assim, eu quero uma fórmula, né, traduzindo aqui de uma maneira grotesca, eu quero uma fórmula para chegar numa meta. E eu costumo sempre perguntar, essa vontade é sua ou é de alguém? O que quer que seja. Quero emagrecer, quero trocar de carro, quero qualquer coisa. Quero ter um filho, não quero ter filho, quero casar, quero separar, qualquer coisa. Essa vontade é sua ou é de alguém? Né? Porque teve até um caso curioso de uma moça que queria estudar uma determinada língua. E eu falei assim, mas você em algum momento aqui comentou que não gosta muito. Você vai estudar essa língua tem uma razão? Porque o mercado exige. Então, assim, tá claro, né? Essa vontade não é sua, essa vontade é do mercado. Mas eu preciso disso para me manter no emprego. Então, assim, a gente vai aprofundando para saber, esse desejo é uma coisa que vai contribuir com a tua vida, com a sua existência? Isso vai te levar para um outro nível? Que adianta você ter todas as promoções possíveis, porque você fez o idioma, você fez o mestrado, você fez não sei o quê, foi fazendo um currículo que para você não faz sentido. E assim, isso
estudem, façam as coisas que queiram fazer, mas tem que fazer sentido para mim, né? Tem que fazer sentido pra gente, porque senão a gente fica só, uma hora é o mercado que exige, outra hora é o filho que exige, outra hora é o marido que exige, outra hora é o pai que exige, cada hora vai ser alguém que exige alguma coisa. E aí eu volto na frase lá da minha querida amiga, que viver a expectativa dos outros, suicídio, né? O que você faz pra você? Né? Eu sei, tem alguns momentos que a gente não tem muito espaço, né, para escolher pra gente, mas vai aos poucos craquelando, deixando entrar uma frestinha de luz aqui, olha, aqui foi uma portinha, uma janelinha que eu abri pra mim, e tá tudo bem, porque a gente precisa ter esse respiro, né, Paula? Porque se a gente só se silêncio, fecha, né? Se a gente só se fecha no mundo do outro, eu mino. Então vai craquelando, abre uma janelinha, abre uma frestinha aqui, para que a gente possa de fato expandir, né? Crescer dentro do que somos nós mesmos, né? E é engraçado porque as pessoas falam muito assim, o que você fez por você hoje? Então você para e come aquele doce, você para e ouve aquela música, você para e faz aquela compra que você gosta. Então é sempre satisfazendo o desejo da personalidade. Então isso que a gente está falando aqui é uma questão mais profunda, é uma questão mais de alma. Faz sentido para a minha pessoa, não para a minha satisfação imediata. Então, é para a minha construção, para a minha evolução. Então, comer o sorvete é importante? Claro, gente, a gente está num corpo físico. Só que o corpo físico, ele é o instrumento do espírito para fazer evoluir, para fazer algo de bom. E a gente só fica querendo agradar o corpo físico. Então, essa é a sacadinha da coisa. O que você está fazendo por você mais evoluído, não você só a carne, não só a massa. Só o ego, não só o ego. A partinha ego que eu falei é a parte mais sábia, né? A mais evoluída aí. Então, só fazer a vontade do ego é só fazer a vontade daquela criança interna, né? Porque é ela que se molda aí, mais ou menos. Olha que curioso, né? Até os 3 anos de idade a gente já tá com o ego formado. A estrutura é básica, né? Claro que ele ainda continua se estruturando até por volta dos 21. Mas a estrutura básica de ego, as promessas, ou seja, quando você traz aqui no livro, né, que você tinha que ser perfeita, que você tinha que tirar nota 10, que você não sei o que lá, isso daí é tudo promessa que a tua criança lá de até 3 anos já mapeou o ambiente, sem muito raciocínio já olhou para o pai, para a mãe, para a família, e falou, já opa, viu como funciona. Para eu sobreviver nessa família, para eu pertencer e não morrer, eu preciso, né? Aí cada uma vai responder aí esse eu preciso 3 pontinhos. Eu preciso ser boazinha, eu preciso ser abriguenta, eu preciso não chorar, eu preciso ser a chorona. Então, assim, cada um que tá ouvindo vai, em algum momento aí, chegar nessa criança e se perceber, né? Eu preciso o quê para não morrer? Porque tudo tem a ver com pertencimento. E a partir daí a gente só reproduz padrão. Só buscando essa perfeição. Até um dia que a gente para, seja porque quer ou seja porque o corpo desliga e fala, ai caramba, o que eu tô fazendo? Para onde que eu tava indo mesmo? E essa questão do pertencimento é tão interessante, né? Porque a ficha vem aqui no racional. Você fala, não, é óbvio que eu pertenço a essa família. É óbvio que a hierarquia é essa. Mas quando você entende com o coração, quando a ficha cai com a emoção, é diferente. Porque quando você entende que você pertence, primeiro, você se aceita. Com todas as suas imperfeições e limitações e qualidades também, né? Porque a gente tem muita qualidade. Mas você aceita os seus pais como eles são. Você aceita a sua família estruturada como veio. Aí você entende o que é pertencer. E, gente, não é que não vai te irritar. Não é que vai deixar de te incomodar. Não é que você poxa vida, podia ter sido diferente. Podia ter sido diferente. Mas é isso. Só que
o teu grau de sofrimento é menor porque você não fica dando murro em ponta de faca, você não fica tentando mudar uma estrutura na qual você foi inserida e aquela estrutura já estava pronta. Aquilo já foi planejado para você entrar daquele jeito e aquilo foi feito especialmente para vocês todos ali conviverem e terem um aprendizado em grupo. Quando a gente evolui, a gente não evolui individualmente, nós evoluímos em grupo. Uhum. Você vai viver sozinho, a chance de você aprender é mínima, porque a gente aprende no atrito, no conflito. Na relação, né? Daí que vem a palavra. O aprendizado, ele vem do amor, mas às vezes muitas vezes vem da dor. Então, o viver sozinho, talvez não te faça evoluir. Com certeza. Você sabe que E aí só fugir também não. Esse final de semana a gente estava na praia e aí teve uma hora que eu entrei no mar assim com meu filho. Ai, eu dei tanta risada. Porque vinham as ondas e aí ele, eu vou detonar ela. Aí fechava a mão assim e pá, dava soco na onda. Eu ria, eu falava assim, ai filhote, você não, olha o tamanho disso aqui. Como é que você vai, como é que você com um soco de criança vai conseguir derrubar? Mas ao mesmo tempo, né, não era hora ali de ficar trabalhando essa evolução dele, porque afinal de contas ele tem 9 anos, né? Mas eu me peguei numa seguinte reflexão: quantas vezes na nossa vida a gente olha para o nosso sistema familiar, que é gigante como o mar, que vem de tão longe, e na inocência, ou sei lá, na cegueira infantil, na inocência, a gente acha que pode mudar, que pode reposicionar a água, que pode acalmar a altura da onda, que pode dar um soco e derrubar tudo, ou que pode abraçar todo mundo. Não dá, né? Aí que vem a segunda ordem, que é a coisa da hierarquia. Eu sou a última a chegar. Então, assim, não adianta querer brigar contra isso. A gente precisa achar o nosso lugar nisso tudo. E como é que eu me divirto, né? Em tudo isso que contém nessa relação aí familiar. Teve uma pergunta aqui, como é que a questão como é que eu sei que eu pertenço, sendo que eu sou totalmente contrário à família? A questão não é ser contrário. Aquilo que está te causando atrito, aquilo é teu aprendizado. Então, olha para isso como um professor. Você não precisa gostar. Você não precisa necessariamente... E tem um positivismo tóxico que dá uma minada na gente, na nossa autoconfiança. Você tem que amar pai e mãe. Não, gente. Não tem que... Respeito nada. É uma coisa, educação é uma coisa, amar incondicionalmente, normalmente... é amor da mãe para os filhos. Até o amor paterno é um pouco condicional. Então, mas a versão do masculino mas é um pouco diferente. Mas até a da mãe também, né? Porque qual é a condição dessa mãe para amar essa criança incondicionalmente? Que no fundo ela ama quem? Ela ama a criança ou ela ama a si próprio, que não suporta ficar longe da criança? É verdade. Então, até eu, pelo menos, sou uma mãe muito... sei lá, tenho meus problemas aqui de relações com os meus pequenos, mas eu me pergunto, eu não sei se esse incondicional é tão assim romântico. Eu tiro um pouquinho do romantismo, sabe? Eu sei que é muito forte, mas sem condição, não. Agora mesmo, sair de casa tem um monte de condição lá, ó. Quando eu voltar, eu quero isso feito. E é por amor, com condição. Sim. E por amor a você também, né? Sim. Por respeito, porque o amor tem várias formas, né? Respeito é uma delas. Exatamente. Quando você sabe que não faz parte daquela dinâmica. Olha, uma vez que a gente nasceu, a gente faz parte da dinâmica. E é isso que eu brinquei aqui com o exemplo do mar. A gente só precisa achar o nosso lugar nessa dinâmica, né? Tudo diz respeito muito ao lugar, com muito respeito. E quando eu falo achar o lugar nessa dinâmica familiar, não é, que é mais ou menos isso que a doutora Paula estava falando, não é conviver, não é ficar de bem, chamar para pizza todo final de semana ou fazer churrasco todo domingo, não é isso. Uma coisa é concordar
dar, deixando a pessoa com o que é dela, né, as partes com que são delas, e você seguindo com toda a força que contém, e seguindo os teus passos. Não é conviver, né? As pessoas acham que, vou fazer constelação familiar, por exemplo, ou vou fazer terapia, eu tenho que me dar bem com todo mundo. Não, não é isso. As pessoas são diferentes, ponto. Mas eu preciso respeitar. E aí, respeitar não é fazer o que a pessoa está falando. Essa tua analogia do mar foi muito legal, porque me fez pensar em duas coisas. Quando eu tive o burnout, quando eu tive fui desligada mesmo da tomada, eu reconstruí a minha vida, porque é um processo solitário, né? Alguém pode estar lá para te dar um tapa no ombro, para te dar um cafuné, mas é um processo seu de reconstrução, de construção, na verdade, né? Porque tudo aquilo não era seu. E aí, eu fui descobrindo coisas das quais eu gostava, que eu não sabia que gostava. Então, até sabor de pizza, porque quando eu pedia pizza em casa, tinha que ter a bendita pizza 4 queijos. Gente, eu odeio pizza 4 queijos. Eu odeio pizza 4 queijos. Mas porque senão tinha briga. E o mar, eu precisei restabelecer o meu relacionamento com o mar. Qual é o jeito, qual é meu posicionamento em relação ao mar para eu me divertir quando eu estou no mar? E eu descobri que eu gosto de boiar no mar, que é a coisa mais difícil da paróquia, porque fica entrando água no nariz e no olho o tempo todo. Mas eu adoro boiar no mar. Então, você acha que não pertence àquela família, àquela dinâmica, que você é contra a família? Eu tive que entender como eu conseguiria ficar naquele âmbito familiar sem sofrer e sem agredir, porque a partir do momento que você fica apontando o dedo, dando murro em ponta de faca, você está judiando do outro também. Uhum. Então, não é aceitar o desaforo, não é engolir tudo, mas você consegue se posicionar de uma forma que você se respeita e você respeita o outro também dentro dos limites de cada um, porque temos limites. E o seu limite, às vezes, não é claro para mim e vice-versa. Uhum. E muitas vezes não é claro nem para a própria pessoa. Sim, sim. É isso que a gente precisa se trabalhar. Primeiro é descobrir quem eu sou, quais são os meus limites, quais são as minhas fragilidades, quais são as minhas forças, né? Quais são as conquistas, as coisas que eu já dei conta, né? É muito, muito curioso isso. E essa questão do autoconhecimento, uma forma que as pessoas falam assim, porque também é a questão do positivismo, né? Você tem que se conhecer, então conhece-te a ti mesmo. Uhum. Qual uma boa porta de entrada? Doença. O que a doença está te sinalizando? Segundo, conflitos interpessoais. O que esse conflito está te sinalizando? Esse conflito se repete ao longo da sua vida? Então, a gente reclama, eu quero ter uma vida tranquila, eu quero ter uma vida... Tá, paz é uma coisa, sossego e calmaria é outro. Se não tiver uma ondinha e uma maré alta e uma questão e uma inundação de vez em quando, não vai ter aprendizado. Então, essa resiliência de olhar para a parte ruim da coisa, a parte dolorida, e tentar fazer isso a limonada. Uhum. E a resiliência, isso que a Fabi falou, não adianta você só ser resiliente lá e vamos lá, vou driblar isso, vou passar por cima disso. Cara, você precisa conhecer teu limite. Uhum. Senão você não põe limite nem você, que é o mais importante, que é o que menos se respeita, que é o que mais se agride, e nem limite no outro. Porque a gente acha que é o outro que agride mais, não é não. Normalmente é a gente que se estivata mais. No livro Mulheres que Correm com os Lobos, o segundo conto é o da Vassalissa. A história da Vassalissa é aquela mocinha que faz de tudo para agradar as madrastas, a madrasta, as irmãs. É meio até parecido com a Cinderela para quem não conhece, mas tem um fechamento um pouquinho mais drástico do que a Disney. E que eu gosto mais, na verdade, porque é mais realista, né? E a Vassalissa, ela acaba
Não, do segundo capítulo não, terceiro, desculpa. A Vassalissa, ela precisa entrar na floresta, ela precisa fazer uma série de tarefas lá para Baba Yaga, que é uma senhora, uma bruxa que ela encontra, né, no meio do caminho, para ela aprender a lidar com ela mesma. E assim, é engraçado que nos grupos, né, de mulheres, normalmente fala assim, qual foi o trecho da história que te chamou mais atenção? Nossa, mas essa bruxa, ela precisava ser tão feia assim? Sim, ela precisa. Ela precisa ser feia. Olha como a gente gosta de romantizar, né, de positivar as coisas. Não, tem situações na vida que são feias mesmo. Imagina você chega num médico, por exemplo, vai passar por um diagnóstico e olha, você tá com uma doença aqui. Então, assim, olha, não é para sair dali reclamando, ó vida, ó céus, ó azar, né? É para olhar e falar assim, caramba, o que é que tem aí atrás que eu preciso, né, me dar conta? Para onde que eu preciso olhar? O que eu preciso crescer com isso? Aonde que eu posso chegar com esse aprendizado? E mergulhar nesse mar de autoconhecimento, de perguntas para si, é que são doloridos. Olha, o Mário entrou aqui, meu primeiro patrão, gente. Mário, um beijo enorme para você, para sua família. Meu primeiro chefe. Ai, que delícia. Você assistiu, Fabi, o Leu, Nosso Lar? Eu já vi o filme. Então, quando o André Luiz desencarna e ele está no umbral, para quem não conhece, o umbral é uma região, logo após o desencarne, quando a pessoa morre, ela é uma região da alma que não se aceitou, da alma que não se perdoou, da alma que ainda está em sofrimento, né? Ela não conseguiu ainda se libertar do sofrimento aqui da Terra. E ele é chamado de suicida por outros espíritos. E ele não entende por quê, porque ele morre decorrente de uma cirurgia de câncer. E aí, quando ele chega no plano superior, quando ele é resgatado, falam para ele, mas você morreu decorrente das suas escolhas. Não, eu morri de um câncer. Não, mas o que você comia? O que você bebia? Qual era o teu estilo de vida desregrado? São pequenas escolhas no dia a dia que a gente vai plantando, né? Então, plantar é opcional, mas a colheita é obrigatória, né? O que você está plantando pequenininho todo dia? E esse trecho do filme me chocou, porque traz a responsabilidade, né? Uhum. É mais fácil ficar na criança e falar, e aí? Puxou meu cabelo, que eu dei porrada de volta. Ô, Paula, agora fiquei curiosa numa coisa, né? A gente falou um pouco aqui sobre doença, sintoma, e pensando, né, no corpo, na estrutura aí da dermatologia, eu acho que deve vir muitas informações sutis, né? Uma pessoa que chega no consultório, seja por uma pele com alguma lesão, microlesão, um machucadinho, sei lá, eu tô pensando em coisinhas bem pequenas, uma queda de cabelo, sutil, mas que tá ali já sinalizando algo, né? E aí, claro que deve ter os casos mais graves, né, de doenças mais, sei lá, de mais profundidade aí na pele, que deve dar mais trabalho para tratar. Mas você já teve a oportunidade de acompanhar um sintoma desse, que chegou bem sutil, bem no início ali, e que você, de alguma maneira, percebeu que aquilo tinha um fundo ou emocional, ou que precisava ser visto, e a pessoa foi levando e que aquilo foi se agravando? Como que foi esse seu olhar de consteladora dermatológica? Não que você seja consteladora, mas de acompanhamento da evolução da doença, porque é um processo. Vou contar de trás para frente. Vou contar de uma pessoa que chegou com um quadro assustador e melhorou quando ela foi para terapia. Era um quadro de psoríase generalizado. Era uma paciente que tinha psoríase, mas não tinha quase centímetro quadrado livre. Muito vermelho, muito descamativo, chegava a sangrar de tanto que ela arrancava a casquinha, o estresse dela. E aí eu lembro que ela sentou no consultório e já tinha feito, porque a pessoa já senta e fala assim, já tratei de tudo quanto é jeito e nada melhora. E aí, a minha forma de abordar é assim, você quer tratar só com medicina ocidental, vamos abordar
abordar com medicina chinesa ou vamos tratar aí o que está pegando aí dentro? E a pessoa fala, mas como assim? Já tratei de tudo quanto é jeito? Eu falei, então, na dermatologia, a pele ela é um dos primeiros órgãos a manifestar o estresse, né? Não sei se vocês lembram do experimento de Pavlov. Pavlov colocou cães famintos, então ele tocava o sininho, e toda vez que tocava o sininho, ele servia carne, servia comida para os cachorros. Aí, ele percebia que ele tocava o sininho, os cachorros salivavam e comiam. Ele falou, bom, será que... Vamos ver, vamos mudar. Aí vamos sacanear com os cachorros. Toco o sininho e uma hora eu sirvo carne, uma hora eu não sirvo carne. Bom, os cachorros começaram a ter dermatite. Depois que ele parou de servir carne, ele só tocava o sino e não servia, que os cachorros começaram a se atacar. Então, o primeiro sinal de estresse foi dermatite nos cachorros. Então, caspa, a dermatite seborreica, afta, acne, psoríase, coceira, às vezes só sensação de coceira, sem ter necessariamente uma lesão na pele, urticária, candidíase vaginal. Então, mulher que tem candidíase de repetição, gente, vai tratar com medicina chinesa, porque precisa equilibrar essa raiva do fígado, porque é sobrecarga do fígado. E aí essa paciente chegou com uma psoríase ferrada, e em lugares onde a psoríase não costuma dar, que é rosto, não costuma dar região aqui de pescoço, região genital é mais rara, ela estava tomada. E ela era uma pessoa que trabalhava, tinha um trabalho fixo dela, vínculo CLT. Ela cuidava da casa sozinha, então ela não tinha ninguém para ajudar na limpeza, ninguém para cozinhar, ninguém para fazer nada. Tinha uma filha adulta que morava com eles e um marido. Ela servia o prato pronto na mesa para os dois, ela tirava o prato dos dois, ela levava e buscava os dois todo dia. Então a rotina dela começava às 4:30 da manhã, porque ela já tinha que deixar o café da manhã pronto, a roupa lavada, e buscar alguém, sendo que ela entrava mais tarde no trabalho. Aí a hora do almoço dela era corrida, porque ela ia buscar a filha na faculdade. Enfim, era só o foco externo, ela não olhava em nada para ela. E aí eu olhei para ela e falei, mas psoríase tá barato para você. Ela, como assim? Eu falei, cara, você podia ter tido um AVC, você podia ter tido um infarto, você podia ter tido uma trombose, coisa muito mais séria, um câncer, uma úlcera perfurada. Ela olhou, eu falei, meu, a questão não é judiar do outro e falar não pro outro, mas é dizer sim para você, diga sim pro seu descanso, diga sim para uma terapia, diga sim para você ir ao cinema um dia, sozinha. E ela foi para terapia, ela começou a falar não, falar assim, olha, filha, você já tá adulta, pega o ônibus. Benzinho, você tá adulto, pega teu prato, lava a louça, vai de ônibus pro trabalho, vai de carro, você me leva. Ela melhorou. Ela tinha lugares assim localizados, então aí era só cotovelo, era só joelho, era uma coisa muito mais tranquila. Mas a quantidade de medicação, de corticoide, de imunomodulador, de coisas que sobrecarregava o organismo dela de uma outra forma, diminuiu muito. E em compensação, eu tenho paciente que vem, por exemplo, tratamento de caspa recorrente e não aprende. Eu tenho um familiar que tem crises de caspa homéricas no rosto e está sempre usando uma pomadinha de corticóide porque melhora rápido, porque amanhã eu tenho reunião com o cliente, então eu preciso estar bem. Faz um trabalho que odeia, mas tá lá todo dia. Uhum. É aquela máxima, né, do pai da medicina lá, antes de curar um paciente, antes de curar antes de curar uma pessoa, pergunta para ela se ela quer abandonar Aí eu vou vir com a minha fala de consteladora, abandonar o lugar que ela tá agora, abandonar as imagens, né? Abrir mão daquilo que faz sofrer. É uma decisão também, mas claro que do meu lugar de consteladora é uma decisão que não parte da mente, né? Não é no racional que a gente vai acordar e vai falar assim, eu quero, até brinco muito com isso, eu falo, nós somos seres inteligentes, então assim, se a tua mente pudesse resolver todos os seus problemas, ela já teria resolvido. O problema é que a gente não procura ajuda justamente porque a gente, não, isso aí não vai funcionar, isso aí não tem nada a ver, que isso daí... E a gente desmerece justamente aquilo que pode levar a gente para um outro lugar.
né? E a cabeça, ela é muito boa, ela é muito esperta, sim, mas a gente precisa dar voz para a alma, né? Dar voz para o coração. Para onde que eu quero ir? Qual é o desejo da minha essência? Tem tantas coisas hoje em dia, né? O propósito. E aí a gente fica sempre procurando aqui, ó, no cabeção. Eu preciso descobrir qual é o meu propósito, eu preciso descobrir qual que é a minha essência. Não tem a ver com pensar, tem a ver com sentir. Sentir e ter coragem de ir na direção que o coração está apontando. Usando a cabeça para planilhar, para organizar, para viabilizar. E as duas coisas conversarem, né? Porque normalmente uma cala a boca da outra. Não tem uma conversa, não tem um diálogo mesmo ali, né? Então, só para ser chata, diálogo é quando duas partes que têm diferença conseguem encontrar um ponto em comum que seja bom para as duas partes. Então, quando um só domina o outro, isso não é diálogo, gente. Então, quando o coração está sentindo, a cabeça chegar e falar assim, para que é frescura, não é o caminho. Não é o caminho. Eu falo que precisa conversar e acolher. Fala, tá doendo, então vamos lá, senta e conversa. O que tá doendo? Falo que a maior distância que existe na face da Terra é entre aqui e aqui, né? É alinhar isso aqui. Olha, os maiores saltos que eu dei na minha vida foi quando eu deixei, né, minha alma me direcionar e eu coloquei a cabeça para me ajudar a viabilizar. Então, sei lá, tô num relacionamento que eu já vivi, obviamente, complicado. E aí eu parava para perguntar para mim, falar assim, meu Deus, o que eu tenho que... Aí vem o meu Deus, vem qualquer coisa, né? Cada um conversa consigo do jeito que achar mais interessante. Mas na época era, poxa, o que eu tenho que fazer? E vinha assim, nitidamente, vai embora. E aí já vinha a cabeça, mas como? Vai para onde? Vai sair, vai fazer o quê? Vai voltar para casa dos pais, isso aqui, sabe? Um monte de blá blá blázinho. Então, a hora que eu comecei a falar, eu sei que eu preciso ir. Agora, a função da cabeça não é minar a mensagem que veio daqui. A função da cabeça é viabilizar. Forma, né? É ver que lugar, que recurso. Então, assim, usar como aliado e não como um podador do movimento. Né? Não vai, não dá para ir. Não, dá para ir. Agora o pior é que eu gostei tanto desse negócio que até os meus pedreiros sofrem, né? Porque quando eu tenho uma ideia, eu falo, eu imaginei, eu senti que dá para fazer. Agora a gente tem que construir esse negócio, tem que fazer isso acontecer. A ninguém é dado um sonho sem o poder de realizar. Então, quando a gente, né, tá sentindo que num lugar não tá legal, que uma situação não tá boa, o nosso corpo, antes de vir uma doença, ele já está se manifestando, né, de sensação, de percepção. Todo mundo tem isso, né? A questão é que muitas vezes a gente deixa essa parte mais mental, mais racional cortar e fala, não, bobagem, isso aqui não tem nada a ver, vamos bola pra frente, vai seguindo aí o jogo e não para pensar, não para deixar se manifestar, né? Então, é importante a gente perceber no corpo mesmo. Nossa, essa história do corpo, para mim, ela é visceral, assim. Chegar num lugar, você percebe o clima, você percebe o que fala. Você tá numa reunião, né? Quando você pensa numa reunião, seu corpo já faz. Já deu a resposta. Sabendo da resposta, como é que eu vou me colocar? Eu vou me acompanhar, eu vou prestar muito mais atenção em mim do que nas agressões que estão vindo. Entendeu? Fala, calma, respira, chama o meu adulto para me acompanhar. Mas o corpo está sempre dando sinais, sempre. A minha reação visceral que me fez realmente procurar ajuda foi um ataque de pânico. Eu só de pensar, era um domingo de manhã, só de pensar que eu ia ouvir a voz da minha chefe no dia seguinte, eu não parava de chorar. Mas não era assim um chorinho de escorrer, eu não conseguia parar de chorar. Era desesperador, era uma sensação de corre, foge. Sim.
Não tinha mente ali que falasse assim, isso é calma, é frescura. Não dava, acabou, ali acabou. E aí, quando chega nisso, né, a intuição, o sexto sentido, essa percepção... Já foi ignorada há muito tempo, né? Ela só está gritando, sai, vai embora, igual o meu caso, né, vai embora. Não tem conversa. E também, eu brinco que, às vezes a gente fala de percepção, de intuição, as pessoas acham que é a voz, sabe, do Cid Moreira que vai aparecer... Ai, olha, boa noite, hoje eu tenho um relatório para você, com tantos bullets aqui, você deve fazer isso, você pode fazer assim, o que você acha? Não, gente, é muito pontual. A gente, é uma coisa que vem, assim, muito rápida. Só que o ego também, ele vem muito rápido pra... Deixa isso pra lá, bobagem. Esse símbolo não tem nada a ver. É uma forma de te proteger do sofrimento, né? Ele acha que se ele apagar aquilo naquele momento, você vai parar de pensar naquilo, você não vai sofrer mais, né? Da mesma forma como ele também funciona, quando você começa a ver uma situação parecida, ou uma desconfiança, ele já tenta te tirar dali também. Então, todas essas reações que são muito... instintivas, automáticas, a gente tem que olhar com um pouquinho mais de cuidado mesmo. Não ignorar, mas olhar com mais cuidado, porque é um instinto de proteção. Tudo faz parte, né? Lei do pertencimento. O meu ego faz parte. Não é abandonar o ego e só viver de paz e amor, não é isso. Não se trata disso. Não se trata de culpar o outro, não se trata de se culpar. Se trata de olhar a vida como ela é, com tudo que ela apresenta. E a partir de cada movimento, né, como a gente fala na constelação, tomar a decisão. Para que direção que eu vou? Eu vou fazer isso? Eu vou pedir pizza de 4 queijos ou eu vou pedir pizza de... Deus me livre. Tem aqui uma pessoa que entrou... O que você gosta? Que ela... Eu falo que ela foi a pessoa que me deu o pontapé inicial no autoconhecimento. Foi um chacoalhão. Muito obrigada, querida. Eu sei que você está aqui. Foi ela que me apontou várias coisas. E a piada do 4 queijos, eu tenho certeza que ela já entendeu. Ela já entendeu, mas ela gosta de 4 queijos, ela não sofria com 4 queijos. Não. Mas isso é muito importante. Esse pontapé é para isso, né? Até o pontapé te leva para frente. Então, aí sim, vai, né? Vai doer um pouquinho, fica uma traseira meio incomodada, mas você deu um movimento, então vamos olhar por esse lado. Muito bom. Nossa, olha só, já são 9h13. 9h15. Ai, Paula, adorei. Muito bom esse bate-papo. Obrigada aí todo mundo que ficou com a gente. Eu que agradeço. Acompanhando. Livro da Paula, depois eu vou colocar lá de novo nos meus stories. Se tudo der certo, essa live vai ficar salva, tanto no meu perfil como no dela. Então, Burnout para Chamar de Seu, processo da minha querida dermatologista Paula Cian Lopes. Está lá disponível na Amazon. Coloco o link lá da Amazon também para vocês poderem conhecer o trabalho dela. Muito obrigada, minha querida. Em breve. Eu que agradeço. Obrigada, Lica. Vocês duas arrasaram. Obrigada pela audiência e a gente vai se falando por aqui. Quem tiver curiosidades pode entrar em contato com a doutora Paula, comigo. Estamos à disposição. Um beijo. Obrigada, viu? Um beijo para você também. Bom descanso. Para você também. Tchau. Tchau, gente.